Frentes parlamentares do Congresso contrariam o governo e defendem a reforma administrativa. Para falar sobre esse tema, nos atende agora o deputado federal Pedro Lupion, que é o presidente da FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado, em primeiro lugar, boa noite. Bem-vindo aqui ao Jornal Jovem Pan. Boa noite, prazer estar com vocês. Parabéns pelo trabalho e, efetivamente, momento importante que a gente precisa reformar o sistema brasileiro. Por que a necessidade dessa reforma? Qual seria o tamanho da economia para o Estado brasileiro caso aprovada uma reforma administrativa? Não em números, né? Claro que isso precisa ser calculado, mas qual seria o benefício da aprovação da reforma administrativa? Bom, primeiro, um governo não pode querer ser um governo responsável no gasto público e tentar reformar o sistema fiscal nacional, mandando diversas medidas para o Congresso, se não diminuir o tamanho da máquina, não diminuir o tamanho do gasto. É impressionante o que esse governo aumentou o gasto público, aumentou o custo da máquina do Estado, só vê o tamanho dos ministérios novos que foram criados e os cargos novos que estão sendo nomeados, e a gente sempre defendeu que antes da reforma tributária havia necessidade de haver uma reforma administrativa. O presidente Arthur Lira começou a falar sobre isso agora muito fortemente, e cabe a nós, né, que temos uma representatividade setorial na Câmara dos Deputados e no Senado, trabalhar para que a gente tenha os apoios necessários para poder pautar uma reforma administrativa num governo de esquerda, que é algo muito difícil. Então precisa efetivamente dessas frentes parlamentares. Deputado, nós mostramos mais cedo aqui o posicionamento do ministro Alexandre Padilha, externando a posição do governo, que é, como o senhor falou agora, contrária à reforma administrativa. Por que isso? O que é que explica essa resistência do governo? É justamente porque é interessante para o governo ter nas mãos a máquina pública para acomodar aliados políticos, deputado? Sem dúvida, sem dúvida. A esquerda sempre defendeu isso, né? O serviço público, por mais competente que seja, ou com os problemas que tem por aí, sempre foi uma maneira de fazer um escambo e uma troca de favores, né? Infelizmente, a máquina inchada faz com que se tenha mais espaço para benesses, para trocas de interesses, para nomeação de gente nova, para partidos passarem a compor o governo. Então, isso tudo, obviamente, que para esse governo é interessante que mantenha e que possa crescer e inchar cada vez mais a máquina. Agora, não adianta nada votar arcabouço fiscal, mexer com voto de qualidade de CARF, mexer com reforma tributária, fazer tudo pensando em ter um espaço fiscal ou um exercício fiscal favorável, se a máquina fica cada dia mais inchada e com cada dia mais problemas, né? Deputado, vou convidar aqui para a conversa também a nossa comentarista, Dora Kramer, que tem uma pergunta. Dora. Boa noite, deputado. Bom, eu vou na linha aí do que falou o Vitor Braun e me referir à posição do governo. Como é que o senhor vê? O governo foi absolutamente peremptório, né? Contra, né? E o presidente da Câmara já disse que é a favor e o senhor está falando aí que também há um grande apoio. Como é que vai se dar esse embate? Que me parece que haverá um embate, né? É de verdade que hoje, aliás, deixa eu só complementar, circulou uma história de que o Lira, na verdade, só está fazendo um gesto, está endurecendo, mas não é de verdade, é bode na sala, vai retirar. O senhor acha que vai adiante mesmo essa proposta, essa tramitação, e como é que se dará esse embate entre governo e as pessoas, não digo nem oposição, as que são favoráveis a uma reforma administrativa? Bom, Dora, obrigado pela pergunta. Eu acho que é muito bom para poder explicar isso. Esses dias atrás, acho que foi até aqui na Jovem Pan News, eu dei uma declaração dizendo que nós vivemos um momento mais próximo de um semipresidencialismo que a gente já teve na nossa história. Não há dúvida que o presidente Arthur Lira hoje é um grande nome da República em termos de poder e de capacidade de articulação. Se o presidente Arthur Lira e os líderes do Congresso quiserem, isso acontece. É óbvio que a gente sabe que é contra a condução ideológica desse governo, contra as prioridades desse governo, mas efetivamente necessário. Em todo momento, na articulação e na tramitação da reforma tributária, sempre foi dito que havia necessidade de rever o tamanho do Estado, que havia necessidade de uma reforma administrativa. Obviamente que se a gente tivesse feito no governo passado, seria muito mais fácil. Mas, havendo vontade política do Congresso Nacional, eu acho bem possível de acontecer. Óbvio que enfrentaremos resistências, teremos dificuldades,
Mas a gente precisa levar esse assunto a sério e tocar para frente, né? Deputado, mudando um pouquinho de assunto aqui, queria aproveitar a presença do senhor para repercutir uma outra notícia importante de hoje. O Supremo Tribunal Federal agendou para a semana que vem a retomada do julgamento sobre o marco temporal das terras indígenas, que é um assunto que está em discussão também no Congresso Nacional. Como é que o senhor vê essa discussão paralela acontecendo no Judiciário e no Legislativo? Lhe parece haver um avanço do Supremo Tribunal Federal sobre uma questão que deveria ser resolvida em âmbito legislativo e há a possibilidade real de que seja esse o entendimento prevalente no Supremo e qual a posição da frente a respeito disso? Bom, vamos lá. Primeiro, é importante ressaltar que só está acontecendo isso porque o Congresso faz 17 anos que tramita essa questão dentro da Câmara dos Deputados e que não era resolvida. Então, houve uma ADIM do Estado de Santa Catarina por causa de expropriação de proprietários rurais lá na região chamada de Morro dos Cavalos, e isso suscitou nesse julgamento, ou seja, por omissão do Congresso Nacional que a gente está enfrentando nesse momento. Mas também corremos muito, tivemos uma vitória extremamente importante na Câmara dos Deputados, colocamos 311 votos no marco temporal na Câmara e foi para o Senado nessa semana mesmo, quarta-feira. Fizemos de 13-3 na Comissão de Agricultura, já seguiu de imediato para a CCJ, conversamos com o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre, ele imediatamente designou relator, o senador Marco Rogério, que é extremamente competente e tem condições de relatar isso com rapidez e trabalhar os votos para que a gente consiga mandar isso para o plenário logo. Aí, não por acaso, e eu não posso achar que isso é acaso, no dia seguinte da aprovação da Comissão de Agricultura e que começou a tramitar rapidamente o projeto no Senado, a ministra Rosa Weber pauta o julgamento para quarta-feira. Né? Isso não é acaso, isso é de caso pensado. Vamos lá, pontos positivos e negativos desse. O voto do ministro Fachin era horroroso, absurdo, não tinha a mínima condição. O voto do ministro Alexandre de Moraes dá uma posição um pouco melhor, prevendo a capacidade do Estado e a necessidade do Estado indenizar as áreas e a possibilidade de haver uma permuta dessas áreas. Mas, infelizmente, não fala sobre o marco temporal, ou seja, essa temporalidade de qual período vale isso e qual é o momento em que se pode começar a contar a questão do direito do indigenato ou do direito de propriedade efetivamente previsto na Constituição de 88. E isso faz com que gere uma série de dúvidas. Agora houve a devolução das vistas do ministro André Mendonça, precisamos ver qual será o voto do ministro André Mendonça. Eu acho que eles vão tentar formar maioria no voto do ministro Alexandre de Moraes, mas precisa de modulações. E uma dessas modulações deve ser justamente essa necessidade de um período, né, de estipular um prazo, até quando valia, até quando passa a valer, ou seja, a necessidade de nós também fazermos o nosso papel de legislar. O que está no projeto, que era o 490 na Câmara, hoje é outro número no Senado, mas que é o projeto do marco temporal, são as condicionantes que foram criadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal lá atrás, na Raposa Serra do Sol, pelo ministro Aires Brito, ou seja, não tem novidade nenhuma. E também temos uma PEC na Câmara, que estamos forçando muito o presidente Arthur Lira para que crie a comissão especial, que trata efetivamente dessas indenizações dessas áreas. Perfeito, ouvimos aqui o deputado federal Pedro Lupion, presidente da FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado, obrigado pela gentileza, uma boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo espaço, parabéns pelo trabalho.